quê? Porque aquela pessoa não é mais daquela congregação. Quando eles não são mais daquela congregação, eles denunciam. É como se fosse uma denúncia, né? Não é uma denúncia, mas eles falam para que as pessoas abram os olhos sobre as religiões, o que acontece. O que anda acontecendo dentro das religiões, entendeu? Os ar-condicionados que são usados na casa dos pastores, que esse senhor aqui está falando sobre isso, sobre os ar-condicionados que são usados do dinheiro das pessoas que pagam os dízimos, que ele não está falando nada demais, é sobre isso que ele está comentando, que é sobre os ar-condicionados que são tirados do dízimo das pessoas, porque as pessoas dão o dízimo da igreja, né, para poder pagar, para ser pago, para ser gasto dentro da igreja. O pastor ele tem por obrigação do que é usado na casa dele ser pago do salário dele trabalhando, que hoje já não é mais assim, entendeu? Aí ele foi e contou sobre esse pastor que ele está usando o dinheiro. Na casa dele tem 10 ar-condicionados. E esses 10 ar-condicionados é pago com o dinheiro da igreja. O dízimo que é dado para a igreja, eles pagam o luxo, entendeu? E não é só essa página que vem denunciando. Não é essa página só que vem denunciando pastores que andam cometendo esse tipo de atitude, entendeu? Esse pastor é da Assembleia de Deus, esse moreninho aqui de Pernambuco, e aí esse pastor aqui, que era também dessa congregação, foi lá e denunciou ele, entendeu? Eu vou ver se eu consigo o vídeo completo aqui, que eu tenho a foto, mas eu acho que eu tenho o vídeo aqui completo, para vocês verem falando sobre essa situação, que se ocorre muito nessa situação, entendeu? Tem muitos pastores que andam cometendo essa atitude de coisa. E também aconteceu na mesma frequência dessa denúncia, houve também outra denúncia. Vocês vão ver outras denúncias também do pastor falando sobre isso. Olha lá o assunto. Se você sair da Assembleia de Deus, pastor nem olha mais na sua cara. Eu mudei da igreja que eu estava há pouco tempo atrás e saí de uma assembleia para outra assembleia. O pastor que era meu amigo nem fala comigo hoje. Você ficou leproso. Fiquei leproso. Eu saí da igreja, do ministério dele, e agora não presto mais? Quando eu estava lá, era um grande pregador, um homem de Deus. Agora não sou mais? Cara, que evangelho é esse? Que você é obrigado a ficar numa igreja? Que os caras querem te dominar seu bel prazer. Se você sair, não presta mais. E se você sair, você não presta mais. Você tem prazo de validade. Agora, quem rebela tem moral. Quem divide tem moral. E se voltar lá, ele abraça, beija, eu fico aqui mesmo, eu entendo você. Então é esse evangelho, cara. Geralmente você vale o que você tem, né? É lógico. Ou se não, quando você é útil, né? É. E eu tentei ser mais útil lá. Me dispus a dirigir uma congregação, sem oferta, sem salário. Não pedi salário, não pedi oferta. Pedi uma igreja, uma congregação. Qual? Aí que tem pouca gente aí que paga aluguel. Eu me desafio a aceitar. Eu me disponho a ir lá. Não. Aí eu saí. Se você não é útil, é outra coisa. Se você sair daqui, você sai debaixo de maldição. Aonde? Que eu sou obrigado a ficar numa igreja e se eu sair, eu estou debaixo de maldição. Você não vai dar certo em lugar nenhum. Que base bíblica é essa? Você só sai debaixo da cobertura espiritual. Eu continuo debaixo da cobertura do sangue de Jesus, meu irmão. Eu vivo debaixo da cobertura. A maldição sem causa não pega. E se um membro sai da sua igreja, se um irmão sai da sua igreja e vai para outra igreja, e essa pessoa era uma pessoa útil na igreja, trabalhada na igreja, tinha potencial, e você não soube explorar o potencial dela, maximizar o potencial dela, a culpa não é de quem saiu, a culpa é do líder que fracassou no projeto, de não fazer uso da boa capacidade que aquela pessoa tinha. Não adianta amaldiçoar, né? Não, pode ser ó, vamos despertar o dom que em ti, cara. Você recebeu da sua mãe, da sua avó, nós impomos as mãos sobre você. Vamos. Paulo fazia Timóteo, ele maximizava o potencial de Timóteo. Hoje, os pastores têm medo de maximizar seu potencial porque eles têm medo de perder o poder.
Eles querem ficar fazendo teste com você igual o Saul. Vai lá, se você trazer 100 prepúcio, e você casa. O cara lá traz 100. Se você fizer não sei o quê, fazer um teste com o cara. Tem uns que humilha, né? Porque tem medo. Todo líder que tem medo de alguém que está com ele despontar ministerialmente, ele já é um líder fracassado. Ele não tem convicção do chamado que ele tem. Se ele tem medo de entregar o púlpito para alguém ministrar, ele já é fracassado. É que tem muitos pastores narcisistas também, né? Ele é centralizador, ele é o cara, né? Infelizmente. Entendeu? É essa situação de que os pastores, eles estão denunciando. Eles estão assim, prendendo as pessoas, porque sabem que se as pessoas saírem, eles vão comentar. Entendeu? Tudo que acontece na igreja, ele vai falar. Aí é onde ele falou uma realidade que isso acontece quase em todas as congregações. Todas. De Assembleia Universal, Deus e Amor. E agora as plataformas estão assim, ó. As plataformas estão cheias deles, que era de lá, que conta todos os erros de lá. Não é de uma nem de duas, é de várias congregações conta isso, entendeu? Várias congregações falam do mesmo assunto. E tem outro Ministério Vigilantes da Razão, também ele fala sobre esse assunto de congregações, de igrejas, do luxo sobre as igrejas. Entendeu? Que eles estão pegando e começando a falar a realidade, para que as pessoas não vivam enganadas, achando que o seu dízimo, ele simplesmente é para as igrejas, não é não. O luxo das igrejas, dos pastores estão demais, está passando da conta, entendeu? Tá fora do contexto e que não tem quem pare com isso, porque tem que ter pessoas que têm que se levantar para ter coragem e falar sobre o assunto. Porque desde quando as pessoas não têm coragem de falar sobre os assuntos, sobre as coisas que acontecem, vai ficando nessa situação. Então, pessoas vão falando porque tem que ter coragem. Não é todo mundo tem coragem, não. Vamos lá. Enquanto você luta para colocar comida... Olha só, eu estou aqui analisando um edital de uma contratação de serviços, de manutenção. Esse edital aqui, ó, ele tem... Vive a vida que o pastor da igreja tem, isso é a mesma vida e a mesma vida financeira que seus fiéis. Não é justo que eles sejam diferentes. Você não acha estranho que um pastor tenha quase 40 milhões na conta dele e várias igrejas que realmente não funcionam? De onde você acha que vem todo esse dinheiro? Ele vem do dinheiro que os fiéis doam à igreja todo mês. O fiel pode não ter nada na geladeira, mas ele vai honrar o compromisso dele com a igreja, acreditando nas promessas dela. E eles se aproveitam disso e não tem remorso, eles não se importam se aquela pessoa tem comida na geladeira. Acordem, meu povo, não caiam nesse tipo de golpe que acontece dentro dessas igrejas, que usam a fé para enganar. Tá aí. Vocês acham que as pessoas estão enganando, entendeu? Ele vai falar sobre o assunto. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje não é uma mensagem de conforto. É um grito contra a heresia que transformou o altar em balcão de negócios. Enquanto você luta para colocar comida na mesa, homens de Deus desfilam com relógios que pagariam sua casa. Eles pregam a cruz, mas vivem no palácio. Onde está o limite entre o ministério e o estelionato espiritual? Hoje, a Bíblia vai confortar o luxo. Hoje, a Bíblia vai confrontar o luxo desses falsos profetas. Logo após a nossa abertura. Vigilantes da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos... Ele aqui, gente, vai falar sobre os luxos da igreja. Porque tem que ter alguém, a gente tem que ter canais que falem e que mostrem a realidade para as pessoas não terem ser enganadas.
entendeu a realidade das coisas. É para isso que os canais estão aqui. A igreja é para tirar as pessoas da igreja? Não. Ninguém está aqui para tirar a igreja. É só para as pessoas acordarem, entendeu? Acordarem e não pegar o seu dinheiro, a sua dificuldade financeira e botar nessas igrejas. Porque muitas, não é porque aquela pessoa que tem condições financeiras, eles não estão dizendo nada disso. Para quem tem seu dinheiro, suas condições financeiras, o dinheiro está lá sobrando na conta, aí você vai lá e dá, entendeu? É pessoas que não têm condições financeiras, que está pegando o que não tem, tira dos seus filhos, tira da onde ele não tem, para dar a essas pessoas, a esses tipos de lideranças que já são milionárias. E já tem mansões, já tem casas, já tem luxos e mais luxo. É isso. É isso que não é só ele como pessoa, não. Tem muitos e muitos e muitos por aí batendo na mesma tecla. Para as pessoas se acordarem. Ninguém está contra a sua fé, não. Você pode ter sua fé onde você quiser. Agora, tenha o senso crítico. Abra a sua mente para ver uma realidade. Ele vai falar sobre isso aqui. Eu vou mostrar aqui a vocês de novo para vocês verem. Ele falando. Amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, independente do horário que você estiver assistindo a este vídeo, eu quero dizer que você aqui é muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Isso, eu sou o apresentador do canal e também o idealizador do Vigilante da Razão, esse canal que traz sempre para você muita informação sobre diversos assuntos importantes para a nossa vida. O Vigilante da Razão fala, por exemplo, a respeito de ateísmo, agnosticismo, religião, política, filosofia, tudo para deixar você muito bem informado. E, claro, você que vem dos diversos lugares do Brasil e do mundo, receba meu cordial abraço, receba aí o meu aperto de mão fraternal. Você, é claro, como sempre eu digo, é muito bem-vindo. Você é uma pessoa maravilhosa, porque você se inscreveu, acionou o sino das notificações, e se você ainda não fez isso, por favor, está mais do que na hora de você fazer esse ato de responsabilidade social, assinando o canal Vigilante da Razão, se inscrevendo, assinalando as notificações, para que você sempre seja avisado toda vez que eu lançar vídeo novo. E você que ainda não é membro do canal, eu gostaria de fazer esse apelo para que você considere a possibilidade de tornar-se um membro do canal. Quando você torna-se uma pessoa membra, você é um investidor do canal Vigilante da Razão e você tem acesso exclusivo a vídeos com antecedência, uma série de vantagens que você terá quando se tornar membro do canal. Então considere essa possibilidade, por favor. Como também eu peço que você contribua financeiramente, caso você queira, caso você tenha condição, caso não vá deixar você mais pobre, mais miserável, mais moribundo, você tem essa possibilidade de contribuir com qualquer valor através de um membro de uma Assembleia de Deus aqui da minha cidade. Na verdade, ele é da cidade vizinha, né? Mas eu estava lá prestando um serviço e tive a oportunidade de presenciar o seu relato. Uma pessoa da igreja que ele faz parte tirou um dinheiro, assim, sem aviso prévio, para comprar a torneira para a pia do lavatório das mãos. No momento da ceia, o pastor lava as mãos numa pia e essa pia teve sua torneira danificada. Então, o presbítero da igreja, ele não era um qualquer. Ele foi, tirou o dinheiro lá, R$30, se eu não me engano, comprou uma torneira especial para servir ao pastor no momento da lavagem das mãos da ceia. O que acontece? Esse ato foi tratado pela igreja como um furto, porque o irmão tirou dinheiro sem autorização. Mesmo sabendo que era para uma finalidade da própria igreja, esse irmão acabou sendo suspenso de suas atividades por tempo indeterminado. Ou seja, a atividade que antes ele desempenhava como presbítero, simplesmente ele não podia mais desenvolver.
Eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer bobagem. Para mim, que sou ateu, nem ligo para isso. Mas estamos tratando de pessoas. E pessoas que, por muitas vezes, desempenham um trabalho na igreja com muita responsabilidade e com muito afinco. São pessoas que veem no exercício de um cargo pastoral a realização de sonhos, de desejos, de uma massagem no ego muito grande. E eles acham que estão glorificando a Deus. O que acontece? A igreja simplesmente disse, a partir de hoje, você não é mais presbítero da igreja. E outra coisa importante que você deve também considerar é que muitos líderes das igrejas, os pastores, eles são apresentados à congregação como verdadeiros deuses, ou pelo menos semideuses. Na mesma conversa, eu ouvi uma afirmação de que o pastor disse o seguinte para o obreiro: meu irmão, se eu te disser que essa pedra é um tijolo e você me contrariar dizendo que é uma pedra, você está fora da congregação, você está fora dos interesses da congregação. Então, você consegue perceber que o que esses líderes querem é manipular a mente das pessoas, é travestir a mentira em verdade? Não importa se você tem provas, evidências, eles estão um pouco se lixando, eles não estão nem aí para as suas afirmações embasadas. Eles querem impor à vontade deles, a visão de mundo deles. E esse recorte que você viu lá no início do vídeo fala muito bem a respeito disso, não é? O luxo dos pastores é o tema, inclusive, do vídeo de hoje. Como é que é possível um pastor viver com um salário de 400 mil reais, ter patrimônios bilionários e achar que as suas ovelhas, elas estão certas em continuar contribuindo, mesmo vivendo vidas miseráveis? E afirmam, inclusive, que os fiéis vivem vidas miseráveis porque ainda não desenvolveram um certo nível de fé, um certo nível de confiança em Deus e de aplicação das estratégias, que são estratégias de quê? De quê? De quê? De dízimos e de ofertas depositados ali nas mãos dos pastores. Será que você não vê algo muito errado na forma de lidar dos pastores, não? Por que eles podem viver uma vida nababesca, luxuosa, e os fiéis têm que passar fome, passar necessidade? E quando esses fiéis são mencionados por esses pastores, os fiéis que não conseguem ser bem-sucedidos dentro da sua área de atuação, os pastores ainda dizem que eles estão assim porque eles não conseguiram colocar em prática a fé, ou eles não possuem a fé ideal. Existe uma fé ideal? Existe um critério para que os crentes sejam bem-sucedidos? Enquanto isso, qual é o critério que o pastor utiliza para ele viver uma vida luxuosa e os fiéis não? Vamos analisar hoje algumas alegações bíblicas. Aí você pode até dizer para mim, mas nisso você não crê na Bíblia. Por que você está usando a Bíblia como referência? É porque a Bíblia é a referência que você utiliza. Eu tenho que falar a sua linguagem. Eu preciso falar de maneira que você entenda. Você concorda comigo? Então vamos lá. É importante estabelecermos que a Bíblia, ela tem um padrão. Qual é o padrão da Bíblia? A equidade. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 13 e 14, Paulo diz, por exemplo, que o seu excesso deve suprir a falta do outro, para que haja igualdade. Mas o que vemos hoje? Uma pirâmide financeira, onde o topo esbanja e a base padece. Você entendeu? O topo esbanja e a base padece. Ezequiel, capítulo 34, versículos 2 e 3, diz assim: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores o rebanho? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O pastor que enriquece às custas de uma igreja pobre, ele não é um abençoado. Ele é, biblicamente, um lobo. Será que você não entende? Se o patrimônio dele não cresce na mesma proporção que a dignidade da sua comunidade, ele não está servindo a Deus algum.
caso esse Deus existisse. Ele pode até estar servindo ao Deus do dinheiro, a Mamon. Os pastores mais famosos do Brasil possuem fortunas estimadas em milhões e até bilhões de reais. Isso tudo é oriundo de salários, empresas, direitos autorais e emissoras de TV. E você? Vive em cima de um salário mínimo ou, às vezes, nem isso. Você é a pessoa que vive, e eu não falo isso querendo humilhar você, você vive de Bolsa Família. O que é que você está fazendo? Dizimando para esse pastor enriquecer cada vez mais, enquanto você fica na miséria. Veja, por favor, comigo, as fortunas estimadas dos principais líderes das igrejas evangélicas no Brasil. O Edir Macedo, por exemplo, ele possui cerca de 2 a 5,6 bilhões de patrimônio. Já o Valdemiro Santiago, que é famoso por pedir, se fazer de santinho, se fazer de pobre coitado, ele possui uma fortuna estimada entre 400 milhões a 1,4 bilhão de reais. Já o Silas Malafaia desfruta de um patrimônio estimado em 300 milhões. Ele é o administrador da empresa Assembleia de Deus Vitória em Cristo. R.R. Soares, patrimônio de 250 a 750 milhões. Estevão Hernandes, junto com a sua esposa, a bispa Sônia Hernandes, patrimônio de 120 milhões. Você já viu 1 milhão de reais na sua frente? Você já viu 100 mil, pelo menos? Eu não. Em grandes igrejas neopentecostais, o salário de um pastor sênior pode chegar a 20 mil reais. Você gostaria de ter esse salário de 20 mil? Isso tudo além de benefícios, como moradia, carro e escola para os filhos. Eles praticam empreendedorismo, inclusive. Muitos pastores possuem empresas, editoras, gravadoras, participações em redes de rádio e televisão, como a Record, que é vinculada a Edir Macedo, vendas de produtos, livros, CDs, DVDs. Aí tem gente que vende e consome DVDs nos dias de hoje. Mas muitas outras empresas figuram como principais fontes de renda pessoal direta de líderes como Silas Malafaia. Os valores de patrimônio, claro que variam conforme a fonte. A Forbes, por exemplo, ela tem um método de aferição dessa riqueza. E muitas dessas afirmações das riquezas dos líderes são contestadas por eles. Eles não querem admitir, por exemplo, que a TV Record, ela possui um diretor, ela possui um conselho administrativo. Mas sabe-se que quem adquiriu a Record e quem é o administrador real é Edir Macedo. O que é importante você saber? Que a Bíblia condena a ostentação. Eles, os pastores, usam a teologia da prosperidade para justificar jatinhos, por exemplo. Mas a Bíblia chama isso de ganância. Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Eia, pois, agora, pois, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Onde está a renúncia? Você que é bilionário, claro que você não vai assistir esse meu vídeo de um humilde canal com um pouco mais de 2.000 inscritos. Mas eu pergunto, onde está a renúncia? Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, para negar-se a si mesmo. Esses pastores não negam nada. Esse vídeo vai te mostrar o melhor hábito que existe para você colocar na sua rotina e ser uma pessoa mais inteligente. O The News é um jornal diário e 100% gratuito. A si mesmos. Minto eu, eles negam sim, eles negam a ajuda à viúva. Tudo isso para manter o padrão de vida de celebridade. Eles querem ser os senhores feudais da fé. É uma bufetada na face do Cristo mitológico ver um pastor de terno de 20 mil reais pregando para quem pegou 3 ônibus para chegar no culto. Enfrentou empurra-empurra, enfrentou dificuldades das mais diversas. Mas existe, segundo a Bíblia, um juízo sobre os mercadores. Jesus não foi agressivo com pecadores arrependidos, mas foi violento.
com quem lucrava no templo. Você sabe disso? Você lembra disso? Em João capítulo 2, ele fez um chicote e expulsou os cambistas do templo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz assim: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não tarda a sentença. Você não é um fiel para eles. Você é um ativo financeiro. E quando eu digo que a recompensa deles virá, eu me baseio na Bíblia, tá? Que eu não acredito na sua veracidade. Você não é um fiel para eles. Você é um ativo financeiro, nada mais do que isso. O sacrifício que eles pedem, que eles exigem muitas vezes de você, que eles tentam te pressionar, fazer chantagem emocional, é para bancar o luxo deles. E a conta vai chegar, viu? A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Se o seu pastor vive como um rei, enquanto você vive como servo, saiba, ele já recebeu a recompensa dele aqui na terra. Segundo a Bíblia. Eu quero chamar a atenção sua agora, nesse momento.